Nessa semana, o Briefing de Carreira recebe a Adriana Ferreira. Ela é a professora na PUC Minas responsável pelo projeto de fotografia aqui no curso de Publicidade e Propaganda EAD. A conversa foi muito legal, deu para aprender muito sobre os caminhos que ela trilhou e as dicas que ela deu. Espero que você curta. Vamos lá? Eu sou a professora Adriana Ferreira, leciono na PUC há 13 anos, mas sou professora no ensino superior desde 2004. Eu leciono fotografia, então, há 21 anos no ensino superior. Só que eu comecei muito antes disso a dar aula. Eu começo dando aula para o meu irmão, o coitado foi cobaia, né? Meu irmão mais novo, então ele tinha dificuldade em matemática, em algumas matérias, e eu ajudava a fazer para casa ali, então eu acabava que ali eu comecei a ser professora. Ele não entendia a matéria e eu dava um jeito de ensinar para ele de forma que ele entendesse. Estudei minha vida toda em escola pública, tudo, ensino médio, até agora o doutorado sempre foi em escola pública. Eu tenho orgulho de falar isso, porque às vezes a gente não entende isso, né? Assim, a pessoa acha que ela precisa ter vindo de uma escola muito boa, de uma escola particular, para ela ser alguém na vida, e não é bem assim. Também acho importante dizer que eu sou a segunda pessoa da família a ter um curso superior. Antes de mim, só a minha tia tinha feito administração. Os meus pais não têm curso superior. Meu pai, ele tem um curso técnico de ensino médio, e a minha mãe não concluiu o ensino médio. Então, veio de pais que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino superior, mas sempre valorizaram o ensino, a educação. Então, tanto eu aí como meu irmão sempre tivemos estímulos para continuar estudando. É um feito, vamos dizer assim, na família, a gente chegar, assim, meu irmão também, hoje ele faz doutorado, então assim, a gente chegar nesse nível de estudo, tendo pais que não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu acho isso muito legal dizer. E outra, minha formação é em artes, né? E aí, todo mundo que olha fala assim, nossa, você fez arte, é porque você é rica, porque você vem de uma família abastada. E qual não é a surpresa, né, de eu ser a primeira da minha geração na família a fazer um curso superior e estar fazendo exatamente artes, né? Fui discriminada pela própria família, teve muita gente falando, você vai morrer de fome, porque é o que cerca, né? E não apenas quem faz artes, também quem faz publicidade, por exemplo, é outro que a família fica assim, o que publicitário faz? Você vai morrer de fome. Então, também tem esse preconceito, né? Acho que todo mundo que se aproxima um pouco do lado das artes, o designer, né? O arquiteto, porque você fala, se você não tiver um grande escritório, você vai passar fome. Então, tem um pouco disso. Você andou para o lado da arte, tem um pouco dessa discriminação de que você não vai ter um emprego formal, de que você não vai dar conta de se sustentar, porque as pessoas só querem o engenheiro, o doutor, né? Uhum. E não valorizam outras áreas. Que relato bacana, Adriana, que legal a história, né? Começa lá com você já tendo esse tino de docência, e muito bacana isso que você falou, da escolha por um curso, uma formação superior na área da arte. E legal você ter falado, quer dizer, não legal você ter sentido e sofrido o preconceito, mas muito legal você ter falado dessa formação, por quê? Tem uma coisa que desde quando eu fui fazer o meu vestibular, que eu já pensava, rapaz, quem vai fazer belas artes ainda tem a prova prática de desenho. Exatamente. Meu Deus, que louco que vai fazer aquilo, é igual o de música, que tem uma prova prática de... Rapaz, mas para que você vai fazer? Isso é muito difícil, isso é muito complicado, eu não sei desenhar uma linha reta com a régua.
não tem a menor possibilidade de eu fazer uma coisa dessa. Então, e ainda é mais difícil, porque além de etapas de vestibular, você ainda tem uma prova prática, você ainda tem... A gente tem uma etapa a mais, que é eliminatória, inclusive, que é essa etapa de prova de desenho e criatividade. Uhum. E assim, o mais interessante é que eu sempre fui da fotografia, desde a minha infância, né? Eu acompanhava meu pai no laboratório fotográfico, meu pai era fotógrafo. Então tinha laboratório, tinha estúdio fotográfico dentro de casa. E eu acompanhava, na curiosidade mesmo. Uhum. E eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a estudar fotografia, eu realmente me interessava pelo assunto. E aí, ajudando meu pai no laboratório, no estúdio, eu fui aprendendo, assim, aprender de ver mesmo, de carregar peso e tal, que é assim que é um ótimo jeito de aprender vendo o outro fazer, né? E assim, então quando eu tive que fazer uma prova de habilidades, que era de desenho, eu desenhava, mas eu nunca fui uma expert do desenho, né? O meu negócio era fotografar, até porque a minha lógica era: se eu tenho que desenhar perfeito, eu vou lá e fotografo. Entende? Era o meu jeito de pensar. Ainda é esse jeito de pensar. Então, eu fiz um cursinho preparatório para poder me preparar para a prova prática de desenho. Igual todo mundo faz cursinho para o Enem, para o vestibular, além desse, eu também fiz um cursinho de desenho preparatório. Então, ainda tem isso também. Não vai tão fácil assim, não. Não, isso é super complexo. Tem uns negócios lá, você tem que desenhar uma natureza morta, e aí... Nossa! Não, e a gente desenha... A prova que eu fiz, eles colocaram um banquinho, desses banquetinhos, com uma bola em cima, com plástico bolha em volta, em cima de uma mesa, e a gente tinha que desenhar com caneta. Ou seja, você não pode errar. Você não tem borracha para apagar. É na caneta preta, bique preta. E é uma avaliação super subjetiva, porque não é igual uma redação. Que assim, se você faz um curso preparatório para uma redação do Enem, existe uma fórmula que você usa. Técnica, se você não erra as palavras, se você coloca vírgula no lugar certo, se você coloca os assuntos numa ordem correta, vai dar tudo certo. Agora ali não, assim, como é que é avaliado? É complicado isso, né? E isso é a primeira parte da prova. O segundo dia de prova era o dia de prova de criatividade. Aí eu lembro que eram 4 retângulos, assim, numa folha A3, e tava assim, desenhe as sensações, cheio, vazio, as outras duas eu não vou lembrar, eu lembro do cheio e do vazio. E aí no cheio, eu fui e enchi o retângulo de bolinhas e fui enchi. E no vazio, eu coloquei um pontinho central, assim, super risco. Eu falei assim, eu vou pôr isso aqui. E se eles gostarem, eu passo, senão eu tô ferrada, entendeu? Porque é isso, é muito subjetivo, você não sabe o que seu avaliador quer. E dava para perceber que enquanto a gente fazia a prova, eles já iam passando, ali a gente já estava sendo avaliado. Então, ali você já sabia, eles já sabiam se você tinha sido aprovado ou não. Nossa, que coisa, hein? Mas assim, e aí vem, né, da pessoa que era da fotografia, da pessoa que usava computador, porque eu já trabalhava antes de entrar na faculdade. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, dando aula como professora. Porque eu fiz magistério no ensino médio. Então, no segundo ano do ensino médio, a gente já começava a fazer estágio. Tem um estágio docente que você acompanha professores, né? Dentro da sala de aula. E aí, do estágio, já fui contratada e já comecei a lecionar. Então, eu dava aula na pré-escola. Bem de início no berçário, depois os alunos, assim, a gente vai crescendo os alunos, aí eu cheguei na alfabetização, cheguei a alunos aí pro fundamental, primeiro, quarto ano, depois o oitavo. Eu só não dei aula no ensino médio. Do oitavo ano eu já pulei direto para o ensino superior. Eu brinco que os alunos foram crescendo, eu fui acompanhando. Rapaz! E aí, assim, dando aula desde os 16 anos, eu comecei a trabalhar no estúdio do meu pai, que já tinha mudado um pouco de formato, já não era um estúdio só de foto. Ele atendia médicos para preparar material para congresso.
Ó. Então eu editava vídeo de cirurgia, umas Nossa. coisas bem sanguinárias mesmo. Porque o editor que tinha lá de vídeo, aí a gente já editava no computador, porque eu peguei a transição de edição de Linear. VHS, linear para não linear. Aham. E aí o editor, que era o contratado, a gente trabalhava na mesma sala, eu editava foto e ele editava vídeo. Ah. Aí chegavam os vídeos de cirurgia, ele desmaiava, porque ele não podia ver sangue. Era uma comédia. Aí o primeiro dia que ele desmaiou, ele já falou, não posso ver sangue. Eu falei, não, então sai da sala. Aí eu tive que aprender a editar na marra. Ele ficava de costas e eu ia falando, eu falava assim, agora eu quero cortar. É tal botão. Agora eu quero fazer isso. Tá assim, assado. E aí eu aprendi. Tadinho, gente. Imagina uma vida sem poder ver filme de terror. É tipo isso, ele não pode ver sangue. Era uma piada. E aí a gente trabalhava assim, era muito engraçado. Eu aprendi a editar vídeo desse jeito. Né? Eu sabia editar no linear, aprendi no não linear assim. E aí a gente atendia esses médicos para preparar material para congresso. Eu preparava os slides, que 1900 antigamente... Preparava o slide no computador, usando algum software, um CorelDRAW, não existia Photoshop ainda, mas o Adobe PhotoStyler, que era o avô dele, enfim. E aí depois a gente mandava imprimir o negativo do slide. Para gerar o slidezinho mesmo, físico, para ele fazer a apresentação. Assim, rapaz! Super sofisticada, vamos dizer assim. Que hoje em dia é até meio estranho falar, né? E como é que foi esse processo de você, então, você já tinha mirado na fotografia e por isso escolheu fazer o curso de Belas Artes. Mas tem um monte de outros conteúdos no curso que eles não têm a ver com fotografia. Inclusive, devia ter desenho 3, assim, né? Tinha. Pois é. Como é que foi passar por isso? Então... Foi traumatizante. Foi assim. Então eu já tinha essa vivência do computador, do mundo do computador, e eu criava já meus trabalhos de arte no computador. Eu fazia fotomontagens. Eu era especializada em manipulação digital de imagem. Então, eu até falo isso para os alunos. Eu ganhava muito dinheiro, mas era muito dinheiro manipulando imagem. Olha! E que sentido da manipulação? De colocar coisas na foto que não existiam. Então eu prestava serviço para uma agência de mídia. E aí eles queriam vender o espaço midiático, tipo, empena num prédio, o outdoor de alguma marca, esses backbus, esses adesivos perfurados que ficam no vidro de trás dos táxis. Aí lá vou eu. Isso não existia. Oh, meu Deus, super velha. Isso eu tô falando de 1997, antes dos anos 2000, tá? Sim. Então isso realmente era pouco visto, em BH não tinha. E eu só tinha eu e mais um em BH que fazíamos uma manipulação digital realista. Então, eles me contrataram para fazer essas manipulações. Então, eu colocava em pena onde não existia, punha outdoor onde não existia, tudo que você imaginar, propaganda em adesivo no carro de corrida de Fórmula 1, tava lá. Então, assim, eram umas manipulações bem hard. Eu tinha que usar vários softwares, porque a gente não tinha um Photoshop como ele é hoje. Era tudo meio capenga, então eu usava um monte de software. Aí até conto, né, assim, para salvar uma imagem, ela tinha, tipo, 20 megabytes. Eu gastava 20 disquetes. Né? Aí depois veio o Zip Drive, que eu amei. Zip Drive, salvou minha vida, né? Tô falando de umas coisas jurássicas. Aí é elite mesmo. Dava pra gravar 5 fotos. Aí é elite, porque quem tinha Zip Drive, rapaz... Era rico. É por isso que eu falo que eu ganhava muito dinheiro, porque eu tinha uma gaveta interna de Zip Drive e eu tinha uma externa que eu levava para imprimir. Então, assim, eu ganhava muito. Pra você ter uma ideia, e aí vamos voltar jurassicamente. Foi 95 que o Itamar lançou Fusca, não foi? Fusca do Itamar. Então, em 97, 98, eu conseguia, com meu dinheiro, com meu lucro, que eu tirava no mês, comprar um Fusca Zero se eu quisesse. Nossa, que delícia, hein? Era muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eu tinha 17, 18 anos,
Eu não tinha nem carteira de motorista, então não comprei carro. Oh. Eu guardei esse dinheiro. Bom, fez bem. Fui guardando, porque eu não tinha o que fazer, né? Uhum. Comprei umas joias, guardei. O restante foi guardado. Guardei bastante dinheiro. E aí eu entro na faculdade. Aí que vem a coisa. Quando eu chego na faculdade, eu entrei no segundo semestre de 99. Então, assim, eu fui... que lá tem 2 entradas. A entrada do primeiro semestre e a do segundo. Achei uma delícia entrar no segundo semestre, porque eu trabalhei pra caramba no primeiro, descansei de estudar, de escola, essas coisas. Foi uma delícia. Aí, entro no segundo semestre, primeira disciplina, primeiro dia de aula, desenho. Eu falei, ferro. Aí eu já disse, meu Deus. Aí o professor pede para levar um portfólio na aula seguinte. Todo mundo leva um monte de desenho. O que eu levo? Um monte de artes digitais impressas. Nossa! Cara, ele só pegou meu trabalho, jogou longe, falou, tem gente que chegou aqui de paraquedas. Aí dali eu fiquei assim, será que eu caí aqui de paraquedas mesmo? Entendeu? Porque eu fiquei assim, cara, eu não sou do desenho. E aí, lá dentro da própria escola de artes, eu sofri um preconceito porque eu usava máquina, e aí eu vou falar entre aspas, máquina fotográfica para fazer foto, para fazer minha arte. Sim. Como se a máquina fizesse o trabalho sozinha. Né? E quando então mostrou um trabalho feito no computador, o povo endoidou, né? Então, assim, lá foi assim, por isso que eu brinco que foi traumatizante, foi nesse sentido, porque eu cheguei numa escola um pouco antes dos anos 2000, que não entendia a fotografia e muito menos o computador, as artes feitas digitalmente como arte. Né? Mas mesmo assim eu sobrevivi. Eu fiz 2 anos de aula de desenho. Por fora? Não, obrigatório dentro da faculdade. E eu só mirando assim, fotografia. Mas não tinha uma especialização em fotografia. Então o que eu fiz? Eles tinham uma disciplina de fotografia, que era fotografia básica, ponto. Que aconteceu no 3º período. Dali, eu peguei e falei assim, vou puxar todas as disciplinas de fotografia que tiverem na UFMG. E eu comecei a puxar. Aí fiz fotografia de arquitetura, fiz fotojornalismo, fiz foto publicitária, fiz todas as aulas de fotografia que tinha oferta. Tudo. Eles inventavam, escreviam, fotografia estava lá. Então ali eu enriqueci o meu currículo com uma coisa que me interessava de verdade. E isso me manteve motivada para terminar o curso, porque é isso, não era um curso que abordava a fotografia diretamente. E talvez isso que eu acho que é a dica mais valiosa que eu posso dar para qualquer aluno. Porque às vezes a gente vem com uma expectativa para a faculdade de que você vai fazer aquilo que você gosta e certo. Só que nem sempre a faculdade vai atingir exatamente aquele ponto daquilo que você está buscando, daquilo que você gosta. Isso. Mas a faculdade ela permeia, ela caminha em volta. Aí, por exemplo, esses 2 anos que eu brinco que foi tortura de desenho, o tanto que se interferiu no meu trabalho como fotógrafa. Eu tenho certeza. Perspectiva, sombra, né, volume. Textura, percepção de luz. Então, isso indiretamente melhorou o meu trabalho de fotografia. Então, assim, às vezes, e pensando até como professora, os currículos eles não atualizam tão rapidamente quanto o mercado, quanto as novidades que a gente vê em volta. Então, o que a faculdade vai te dar? Ela vai te dar essa base, que vai permear, que vai te fazer pensar sobre certos assuntos, porque você está ali já executando, igual eu já trabalhava, né? Então, né, o que a faculdade vai me acrescentar? Já trabalho, já ganho muito dinheiro. Na realidade, o que aconteceu durante a faculdade foi que eu tive que praticamente parar de fazer freela, porque uma desvantagem da UFMG é que a aula é o dia inteiro, né? Você tem que ficar à disposição da universidade. Ficar à disposição. E aí, eu recebi o trabalho, a demanda da agência, 19 horas, para entregar às 7 horas da manhã no dia seguinte. Então, eu varava a noite trabalhando. Quem disse que eu aguentava o outro dia inteiro de aula? Não aguentava. E aí ficou bem inviável mesmo, mas, como eu tinha guardado dinheiro, eu consegui bancar
a minha faculdade. Que eu falo isso muito com os alunos. Ah, tá, uma universidade pública, beleza. Mas vai passar o dia inteiro na universidade. Eu tenho que comer, eu tenho que comprar material. Assim, e lá na Belas Artes, você não pode comprar um lápis de desenho da Faber-Castell. Esse mesmo professor que falou que eu caí de paraquedas, pegou os lápis. Foi do Lacarreta, agora que eu tô lembrando. De quem que foi? Foi do Lacarreta, pegou os lápis da Faber-Castell, que ele tinha comprado a coleção inteira de lápis de grafite. Nem lápis de cor, não. Jogou pela janela. Que falou, isso aqui é coisa de criança. E aí teve que descer e comprar numa lojinha que tem dentro da Belas Artes. Cada lápis de grafite custava, não sei nem quanto custa hoje, R$10. Caramba. Importado da República Tcheca. Então, olha o negócio. As tintas, só tinta francesa. Então, nossa, assim, material, feito manualmente por um urso polar. É tipo isso, entendeu? E aí, então, assim, o custo é muito alto, né? Você se manter numa universidade, mesmo sem pagar uma mensalidade, você tem um custo elevado. Sim. E aí eu consegui bancar essa meu período sem trabalhar, só estudando. E nesse período que você fez a universidade, então você já deu a dica que as disciplinas que não eram 100% relacionadas ao seu interesse, elas eventualmente colaboraram com a sua formação. Então, assim, não foi foi uma tortura, mas foi uma tortura que depois você ganhou um chocolatinho depois da tortura. E como é que foi esse período em termos de estágio? Você não podia fazer freela, mas você tinha que fazer estágio? Te recomendaram fazer um estágio? Você fez alguma coisa? Como é que foi? Então, na escola de artes não tem estágio. Não tinha, na época, nem TCC. Hoje em dia tem. Mas na minha época ainda não tinha. É muito jurássico falar isso, eu me sinto uma dinossauro, mas é isso aí. Então não tem estágio, porque eu fiz o bacharelado. Se eu tivesse feito licenciatura, aí eu teria que ter feito estágio. Estágio docente. Estágio docente. O que foi muito ruim, assim, do meu ponto de vista, porque eu já tinha feito outros estágios quando eu fiz magistério, e assim, eu acabei que, assim, eu reduzi minha carga de trabalho, mas eu segui trabalhando. Então, durante a faculdade, eu ainda trabalhei, ainda ganhava um dinheiro daqui, outro dali, bem freela mesmo. E aí vem o meu diferencial para os meus colegas. A gente está aí com 22 anos de formados. E eu consegui emprego 6 meses depois de formada, um emprego formal, né? E eu tenho colega até hoje que não tem emprego formal. E não é por opção, não, é porque não conseguiu. E o que eu enxergo que foi meu diferencial em relação a esses colegas que até hoje estão aí sem um emprego formal? Eu fiz estágio e eu estava sempre trabalhando. Por exemplo, o período que eu não fiz estágio, que eu não trabalhei durante a faculdade, eu estava fazendo monitoria voluntária no laboratório de fotografia. Nossa, o tanto que eu aprendi. E assim, voluntário, eu estava lá, eu até brinco que eu falo que eu era aluna que ficava enchendo o saco dentro do laboratório, porque eu estava lá, via o movimento, quer uma ajuda? Quero, ia lá fazer alguma coisinha. E aquilo ali eu fui aprendendo. Então, assim, o estágio, a monitoria, eles são diferenciais, porque assim que você forma, o mercado te exige experiência. Se você não faz durante o curso, você não consegue emprego. Ninguém vai te contratar empregado sem experiência. Você vai acabar fazendo um estágio depois de formado, só que ele não vai ser um estágio, vai ser um trabalho bem, bem, bem júnior. Vai ser um subemprego. Entendeu? Então, assim, como eu já tinha experiência, e aí que foi muito interessante, assim que eu formo, eu fotografava, nessa época, eu tinha feito uma monitoria remunerada, um ano antes de formar, no Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG. Eu fotografava, porque eu já fotografava indústria. Então, eu fotografei muita barragem de mineração, fotografei muita mineradora, porque tinha uma construtora que construía as barragens e que me contratava para ir lá fotografar a obra. Eu fotografava indústria
Uhum. Aí trabalhei na engenharia mecânica como bolsista, como monitora, fotografando os equipamentos da engenharia. Foi um super desafio, porque sempre que eu fui fotografar a indústria, ia eu e o meu pai. E quando eu fui fotografar como bolsista em engenharia, eu fui sozinha. Então eu tinha que dar conta de montar a luz, de fazer tudo numa fotografia usando filme fotográfico. Sim. Então eu clicava e eu não sabia no momento se tinha dado certo ou não. Né? Então, assim, foi um mega desafio. Graças a Deus deu tudo certo. E aí ali eu ganhava dinheiro na época fotografando indústria. Como é que você fazia nesse contexto aí? Vamos ver uma coisa prática aqui. Então, a gente não tinha a telinha para ver se deu certo, a gente não tinha o retorno. Aí, como é que você fazia? Você fazia, tipo, 3 fotos do mesmo assunto, a mesma foto 3 vezes, com 3 configurações diferentes, a luz assim, o obturador assado, e, né, o diafragma assim? Sim. E além disso, tinha um equipamento chamado fotômetro de mão, fora da câmera fotográfica. Você tem que ir lá no objeto, fazer a medição. Posicionava o flash, media com o fotômetro lá no objeto. Tá dando diafragma tal. Aí posicionava o outro flash para dar um diafragma maior ou menor, dependendo do efeito que eu quisesse. Pronto. A câmera vai estar em tal direção no tripé. Então, era tudo assim. É engraçado que a fotografia das artes, eu falo que ela é uma das artes a mais exata, mais próximo das exatas. Porque ali você está o tempo todo calculando, sabendo se você andar a luz 1 metro para trás, o que vai acontecer. Então, ela é muito próxima da matemática, das ciências exatas. Então, era isso. Assim, tinha que ser tudo friamente calculado, bastante oração para que dê certo, e vamos que vamos. E teve dia que não deu certo? Nossa, teve. Teve um dia que eu passei um perrengue. Eu fui fotografar uma árvore de Natal feita de macarrão por uma fábrica de massas. Então, quando a pessoa me contratou, eu entendi que ela ia fazer uma lasanha no formato de árvore de Natal, então que eu ia fotografar essa lasanha. Então eu fui preparada para fotografar uma coisa. Quando eu chego na fábrica, meu Deus, é a árvore de Natal mais feia que eu já vi na minha vida. Era um monte de espeto, assim, com um monte de massa mesmo, crua, pendurada nele. E aí o treco não tinha cor. Nossa, meu Deus. E aí, como eu tinha que fotografar dentro da indústria, era uma parede pintada de azulejada, branca, atrás. Não, e ainda refletia. Refletindo. E eu lá levei um tecido. Não, você não pode pregar o tecido. Não podia um monte de coisa. Eles queriam que eu fizesse milagre. Nossa. Então, pensa, um macarrão que já é fresco, que era uma massa bege clara, num fundo branco que refletia tudo. E aí, eu com flash, falei, meu Deus. Aí fiz, mas assim, deu muito errado. Deu muito errado. Revelei as fotos, aí já tinha os mini lab que revelavam em 1 hora, eu revelei em 1 hora, falei, olha, não deu bom, vou voltar amanhã. Voltei no dia seguinte, aí no dia seguinte eu entendi o que tinha dado errado, corrigi e refiz e deu certo. Aí deu certo. Que bom que deu para voltar, né? Nossa, graças a Deus. Se não desse, eu tava no sal. Já pensou? Agora a árvore já derreteu, já fizeram bolonhesa aqui. Cozinharam a árvore, entendeu? E aí, dali, eu digitalizei o negativo, fui limpar os azulejos atrás, aí eu colori a árvore, porque tava feia demais. Aí foi todo um trabalho gigante. Nossa, e é um conhecimento, por exemplo, de Photoshop agora, né, que ele demanda um aprendizado brutal, né? Assim, eu me lembro do meu aprendizado com Photoshop, fazendo folheto de varejo, tendo que recortar raio de bicicleta. Nossa! Rapaz, aí que me ensinaram, não, usa o canal alfa. Né? Mas aí já era Photoshop, sei lá, 5. Né? Isso, até a gente lá já tinha sofrido horrores. Nossa, né? Assim, já tinha soltado o foguete porque no Photoshop 4 tinha undo. Hoje, a inteligência artificial ajuda muito no Photoshop. Muito. Porque, por exemplo, remover uma pessoa da imagem, da foto. Eu comecei fazendo isso. Eu ganhava muito dinheiro fazendo isso. Porque não era qualquer um que fazia. Sim. Você tinha que
criar um fundo novo do nada. Né? Ou então fazer as montagens que você falou que fazia, né? Colocar uma marca no carro de Fórmula 1. Hoje você fala, bom, tá aqui a foto da marca, tá aqui a foto do carro. Junta os dois aí, por favor. Junta aí, exatamente. Então, uma coisa, tipo, vou tirar alguém. Eu até falo assim, que quando eu vou pra praia, aí eu tô lá fotografando, depois eu tiro todo mundo que não é da minha família, eu tiro. Parece que eu estava numa praia deserta. E aí isso era muito trabalhoso, porque tinha que reconstruir a onda e tudo mais. Hoje, você circulou, apertou delete, pronto, tá feito, né? Claramente você tem que dar algum retoque. Na maioria das vezes o resultado fica muito bom de cara. E você acha que isso dá algum impacto na formação do fotógrafo, por exemplo? Ou você acha, não, continua sendo muito necessário você aprender bastante sobre luz, sobre quadros, sobre teoria, porque só ficar utilizando essas ferramentas, não sei se vai me levar a algum lugar. Então, eu faço uma prática com os alunos de foto publicitária, que é muito interessante. Eles vão fotografar alimentos. É a primeira prática deles dentro do estúdio. Parece muito simples. E aí, eu deixo eles fotografando e vira e mexe, eles falam assim, isso aqui a gente mexe no Photoshop, isso aqui mexe no... E aí eu fico calada e deixo. Aí o que acontece? Quando eles vão me entregar o trabalho, eles percebem que se eles tivessem já feito a foto mais pronta, teria tido muito menos trabalho no Photoshop. E também tem coisa que se você não faz na foto, não é possível ser feita na pós-produção. Mesmo usando qualquer inteligência artificial generativa. Não gera. Não acontece. Então, nesse trabalho, eles tentam. Aí eles veem que dá muito errado, que não fica o resultado que eles esperavam e tal. No segundo trabalho, que é um trabalho mais elaborado, que é de fotografia de pessoas no estúdio, eles já falam, não, a foto já tem que sair daqui mais pronta. Por quê? Porque eles tiveram a percepção que se essa foto não sai pronta, ou seja, se ele não cuidar da luz, se ele não cuidar do enquadramento, se ele não cuidar da dobra da roupa da pessoa, como o cabelo está, ele vai ter um trabalho no Photoshop que às vezes é impossível. E que não vai ficar bom, né? Não fica bom. Fica perceptível que foi mexido. E eu acho que em tempos de imagens geradas por inteligência artificial, quanto menos a gente manipular uma foto na pós-produção, melhor. Porque se a gente manipula muito, alguém vai falar assim, gerou por IA. Né? Então, se você já tem aquela foto como pronta, ela passa mais credibilidade, inclusive. E você acha que a gente está num momento em que as pessoas estão percebendo isso e está existindo um certo preconceito com esse tipo de... vamos colocar a mesma situação há 20 anos, quando você estava lá e criticavam que você usava máquina para fazer a arte. Agora, fazer isso com essas ferramentas, há uma discriminação com relação a isso? Existe discriminação. Aí eu vou até dizer por que eu não discrimino, mas existe a discriminação. As pessoas, acho que quase como toda novidade, né, quando fabricaram um carro com motor, e os cavalos, né, fabricou o carro elétrico, e os de combustão, o carro elétrico pega fogo, o de combustão não pega, né? Então assim, eu acho que tem esse processo de adaptação ao novo. E por que eu não discrimino? Justamente pela minha compreensão de que quem está fazendo a arte, no fundo, sempre é o humano que está operando a máquina. Então, seja você com a câmera fotográfica, seja você com um computador, é você. É um humano que está ali por trás. Você está digitando prompt e tal, mas é você que está digitando prompt. Mesmo que você use um gerador de prompt. Então, você foi intencionalmente num gerador de prompt para te ajudar. Ainda é você que teve a ideia. Até se a gente olhar para a Lei de Direitos Autorais brasileira, ela fala que o autor de uma obra de arte é quem criou, é quem teve a ideia. Ela protege o criador, ela não protege quem executou. Então, pela Lei de Direito Autoral brasileira, se você digita o prompt e gera uma imagem usando inteligência artificial generativa,
o autor dessa imagem é você, não é a IA. Porque você que criou, você que teve a ideia. Então, uma pessoa como eu, que sempre criou usando máquinas, né? Para mim, eu não tenho esse preconceito em relação ao uso de mais uma ferramenta criativa. Tá? E assim, eu já vi alunos que... Eu acompanho trabalhos de PPAD, do projeto de imagem, e já teve grupos que trabalharam totalmente gerando imagem por IA. E sabe o que foi muito interessante? Eles chegaram e falaram assim, professora, por mais que a gente refine o prompt, ele não chega no que a gente quer. Então a gente gera 2, 3, 4 imagens e depois faz a fusão. E o meu trabalho hoje em dia é muito parecido com isso também. Eu faço a fotografia e depois eu falo, eu quero tirar algo ou quero colocar algo nessa imagem que não estava ali. Aí eu uso a IA para complementar. Então ela está ali entrando como uma ferramenta mesmo. E você trabalhou isso ao longo do seu período como docente, com essa visão de, usou um auxílio aqui, usou uma coisa que tá valendo, tá sendo arte ainda? Como é que... Ou isso vem evoluindo nos últimos anos, principalmente? Como docente, eu começo dando aula em 2004, ainda na UFMG, o equipamento que tinha era só filme ainda, era analógico, então os alunos não tinham muito essa perspectiva, mas em 2006 eu era substituta, então eu fiquei 2 anos lá. Em 2006 eles me deixaram ofertar uma disciplina, e a disciplina que eu ofertei era uma disciplina de manipulação da imagem. Só que era uma disciplina híbrida, em que a gente manipulava o filme fotográfico, a gente saía, fotografava, manipulava o filme fotográfico, riscando, pintando, fazendo um monte de intervenções, escaneava, depois ia para o Photoshop, complementar a manipulação. Então ela funcionava de uma forma híbrida. A gente fazia fotomontagem, tipo 2 imagens juntas no Photoshop e fazia as mesmas 2 imagens juntas no laboratório fotográfico, no ampliador. Então, que para mim, o que era importante? Mostrar para o aluno que ele tem um monte de ferramentas e que ele pode escolher a que é mais adequada para o trabalho dele. Então, eu sempre acabei trabalhando com essa lógica, de que sim, você tem a ferramenta, use a mais adequada. Você falando assim, eu me lembro de quando eu estudei fotografia, que tinha uma coisa que o professor me falou, que ele me ensinou, na verdade, na prática, que era algo relacionado a aumentar o contraste na hora que você estava gerando negativo, aí você esquentava o negativo e ficava passando na calça, ficava passando na mão, e na hora de ampliar, até que o ícone no Photoshop tem exatamente essa forma da mão, né, fazendo um Ozinho, que você fazia isso ali na hora de ampliar para você deixar a luz entrar e não entrar, já é uma manipulação, né? E tem isso também. A manipulação fotográfica, ela existe desde o dia que a fotografia foi inventada. Porque pensa, se um fotógrafo ele escolhe, se eu quero apontar a câmera para cá ou para lá, eu já estou pensando, fazendo um recorte da realidade para dizer o que eu quero, né? Então já começa aí. Depois, isso igual você falou, a gente podia esquentar o químico, esfriar o químico, deixar passar mais luz, deixar passar menos luz. A gente podia rosquear filtro colorido, laranja, verde, vermelho, azul, na frente da lente da câmera. Isso mudava o contraste da foto. Então, assim, a manipulação acontece desde que o mundo é mundo, desde que a fotografia foi inventada. Tem um caso que é mais próximo, aliás, tem até 2 casos, mas são mais próximos do fotojornalismo. Um é na Guerra de Secessão, um fotógrafo chamado Alexander Gardner, ele fotografava, é meio mórbido, assim, uma manipulação, eu até brinco que é raiz, né? Porque ele ele chegava no campo de batalha, ele não sabia qual lado tinha vencido. Então, para ele ficar bem com todo mundo, ele fotografava de um ângulo e falava, os confederados ganharam. Aí ele ia de outro ângulo, arrastava o corpo, trocava a roupa do corpo lá morto, fotografava de outro ângulo e falava, olha, os outros que ganharam. Então já tinha uma manipulação
né, bem forte aí do cara, a ponto do cara arrastar um corpo e trocar a roupa dele. E outro que era mais sutil, vamos dizer assim, não usava o digital, mas é bem próximo de o que a gente faria hoje numa manipulação digital, durante a Revolução Russa. Que tem, inclusive, um livro que mostra as manipulações feitas a mando do Stalin. Ele era assim, ele aparecia com várias pessoas na foto, e aí, à medida que aquela pessoa virava um desafeto político, ele mandava fuzilar e mandava apagar da foto. É engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo, né? E era muito isso, assim, e colocava... Tem uma foto clássica, que é o Stalin sentado do lado do Lenin. Essa cena nunca existiu. É uma montagem. Inclusive, quando a gente olha com um olhar mais clínico, dá para perceber que as imagens têm diferença de contraste. Uma é mais acinzentada, uma é mais escura. Porque essa foto, eles nunca sentaram juntos para fotografar. Olha! E todo mundo acha que ela é verdadeira. Ela não é. Essa cena não aconteceu, ela é uma montagem. Rapaz! Sério. Por quê? Porque o Stalin estava disputando com o Trotsky, quem era mais amigo do Lenin. E aí ele mandou apagar o Trotsky de um monte de imagens. O Trotsky era mais próximo do Lenin. O Trotsky foi apagado de um tanto de imagens e para o Stalin se mostrar mais próximo. Então, assim, isso fazia no laboratório fotográfico, no ampliador, com essas ferramentas do Photoshop que você falou, que é uma lupinha preta e o outro é uma mãozinha com buraco para passar a luz. Você passa o papel, você expõe o papel 2 vezes, mas uma vez você está tampando, para depois você mudar o lado que você vai tampar. E aí você troca o negativo, põe outra foto ali. Então, assim, a manipulação sempre aconteceu. Nossa Senhora, bacana. E aí, e para quem quer trabalhar com fotografia, Adriana, o que tem que saber? Tem que saber desde isso? Como é que você sugeriria para alguém que queira trabalhar com fotografia agora, nesse contexto dessas ferramentas geradoras de imagem, no contexto da câmera digital, no contexto da ferramenta que tira a pessoa do fundo, on the fly? O que o aluno, o que o aspirante a fotógrafo precisa saber? Bom, a primeira pergunta que me fizeram é assim, agora que tem IA generativa, o trabalho do fotógrafo acabou, né? Principalmente do fotógrafo publicitário, que ninguém mais vai contratar ele. Vou te dizer, muito contrário. O que eu tenho visto no mercado da fotografia é um aquecimento. São os fotógrafos cobrando mais para ter trabalhos exclusivos. Porque o trabalho da IA, ele é muito parecido com o trabalho de banco de imagem. É uma foto massificada. Então, beleza, o cara quer gerar um negócio massificado, usa IA, não tô nem aí. Mas, para gerar uma coisa exclusiva, você tem que contratar o profissional. Então, o mercado deu uma aquecida. A gente está conseguindo cobrar mais pelo trabalho. E para quem está começando, para além de fazer as disciplinas de fotografia na universidade, tem que pensar meio tipo Adriana, sair buscando outros lugares de informação. Porque, não, mas então eu quero fotografar produto. Vai fazer um curso específico de fotografia de produto. Meu negócio é fotografar modelo, fazer book, fotografar casamento. Vai fazer cursos específicos. Os cursos, eles são essenciais. Tem que fazer para poder especializar numa área da fotografia. Porque eles dão muita prática, né? A fotografia não entendo algo que você aprenda de forma passiva ou só lendo, né? Não. Assim, não dá. Inclusive tem um lema, fotografar muito. Porque se você fotografa pouco, você não aprende. É igual dirigir. Quando você está fazendo autoescola, você tem que pensar, pisa na embreagem, passa a marcha, solta a embreagem devagar, aquela coisa. Aí você tem que ficar pensando cada movimento. Quando você já dirige há muito tempo, aquilo é automatizado. Sim. Então é da mesma forma para fotografia. No início você vai pensar no enquadramento muito, você vai estar ali tomando muito cuidado, velocidade, diafragma, é muito complexo entender os conceitos. Uma hora que você está praticando, aquilo automatiza. E aí, quando está automatizada a técnica, abre espaço para criatividade.
E para montar um portfólio para fotógrafo, que dica que você dá? Behance, Instagram são os 2 principais lugares hoje em dia em que se busca fotógrafo. O trabalho de fotógrafo é divulgado nessas 2 plataformas. O portfólio impresso não existe mais. Mas a minha sugestão é aproveitar os trabalhos que são feitos dentro da universidade, das disciplinas, para formar portfólio. O meu primeiro portfólio era disso, era de fotos que eu fiz dentro das disciplinas. E pensa, foi com esse portfólio que 6 meses depois eu passo no concurso para começar a dar aula de fotografia. Né? Então, assim, qual que é a importância de mostrar que você tá ali, mas não tá fazendo o exercício, o trabalho por fazer. Não, eu tô fazendo porque eu vou usar isso aqui como portfólio. Então, o trabalho fazer mais para você do que para o professor. É isso, né? O trabalho é do aluno, o trabalho não é da disciplina, do projeto, o trabalho é do aluno. Exatamente. Isso é ótimo. Bacana, Adriana. Muito boas as dicas, excelentes aqui e excelentes histórias. Acho que aqui tem muita coisa agora para a gente desdobrar. Vamos procurar bem essa foto do Stalin com o Lenin aqui para a gente. Vou colocar nas notas do episódio. Excelente. Vou te mostrar a foto. Para quem estiver escutando o episódio, já está aqui nas notas essa foto para você ver a foto montada pelo nosso amigo Stalin aí. Muito obrigado, viu, Adriana? Excelente. De nada. Valeu. E aí, curtiu? Se a resposta foi sim, manda para um amigo, tá bom? Se você não curtiu, faz o seguinte, manda para um inimigo, que aí a gente continua tendo a audição do episódio. Bom, com essa entrevista, a gente chega ao 12º episódio da 2ª temporada aqui do Briefing de Carreira. A gente está encerrando mais um ciclo, fechando uma temporada. Até agora foram 24 episódios com muitas histórias e dicas bem interessantes para ajudar quem está construindo uma carreira em publicidade e na comunicação em geral. Agora é hora da gente fazer uma pausa. A gente vai recarregar as baterias e deixar tudo preparado para um próximo semestre. Se você acompanhou todos os episódios até agora, meu sincero agradecimento. Caso não tenha ouvido tudo ainda, aproveite a nossa pausa para maratonar os episódios que faltam. Eu tenho certeza que vai dar para tirar muitas dicas interessantes para a sua formação e a sua carreira. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail aqui no caio.cgo@pucminas.br. Quem sabe a pergunta que você mandar não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia de departamento de comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado em Belo Horizonte nos estúdios Mofo e no Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita com Audacity no Linux Mint. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar o seu like e dar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!